aí, meu povo? Como é que vocês estão? Eu tô vivo. Apesar do final de semana agressivo que tivemos em Barcelona, né? Casamento de Marcelo Beckler no último domingo com Clarita Albuquerque. Eu sei que muita gente que me segue aqui tem curiosidade para saber como é que foi o casamento, os bastidores, os fun facts, enfim. Então eu vou convidar vocês, antes de mais nada nesse vídeo, na quinta-feira eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, como já é de praxe, e o Gelada Conquestada do YouTube da sexta-feira trará todos esses bastidores. Vamos falar também de mercado de transferências, vamos falar do Tugão, vamos falar da Bundesliga, mas no vídeo de hoje eu preciso falar, aliás, abri uma exceção, porque não iria gravar vídeo essa semana, estou indo para um festival nessa quinta-feira, perto de Lisboa, Nós Alive, curti um Black Keys e um Red Hot Chili Peppers, mas eu abri uma exceção hoje para falar sobre essa bomba que caiu na noite de ontem, né? Junto com a Confederação Brasileira de Futebol, anunciando aí a sua nova estratégia, se é que podemos chamar de estratégico o que a CBF quer fazer. O plano da CBF para que Carlo Ancelotti assuma na próxima Copa América daqui um ano e colocando Fernando Diniz, técnico do Fluminense, para operar em paralelo a função de treinador do Fluminense e a função de treinador interino da seleção brasileira nos 6 próximos jogos aí que faltam neste caminho até a próxima Copa América, né? Lembrando que o Brasil tem compromissos muito importantes das eliminatórias para a Copa do Mundo e do jeito que estava não dava para ficar e a CBF resolveu fazer esse movimento. Eu vou trazer aqui nesse vídeo poucos, mas vou trazer pontos positivos sobre esse movimento, sobre essa estratégia da CBF. E vou trazer uma crítica um pouco mais forte, porque só para deixar claro, apesar dos pontos positivos, eu sou contra isso que a CBF está fazendo. Acho muito arriscado, para não falar uma bagunça completa, acho muito arriscado. É arriscado para a CBF, é arriscado para o Ancelotti, é arriscado para o Diniz. Tudo é uma grande confusão e tudo deixa tantas pontas soltas para o torcedor do Fluminense, para o torcedor da seleção brasileira, para o torcedor do Real Madrid, para os treinadores, para a própria confederação, que eu acho que a probabilidade de dar errado é muito maior do que a probabilidade de dar certo. E eu quero, nesse vídeo aqui, também contar com a opinião de vocês, porque é muito importante. Eu vou ler todas, tá? Do que vocês acharam de Fernando Diniz como técnico interino e técnico do Fluminense, esperando por Ancelotti até o meio do próximo ano. Mais um ano de espera aí, tá? Comentários, o like já é de praxe, é para chegar deixando. E também, quem não é inscrito no canal, se inscreva. Só para deixar claro que eu não estou no meu cenário habitual, estou na casa do meu irmão. Então, se vocês tiverem alguma coisa para comentar nesse cenário aqui de anormal, não é culpa minha, tá? Vamos lá, começando com os pontos negativos, positivos, perdão, porque os negativos são tão mais fortes que eu vou deixar para o final. Desta estratégia da CBF, né? Uma coisa que eu acho boa e que não dava para continuar era com o Ramon Menezes no cargo de treinador interino, de treinador tampão. O Ramon pode vir a ser um grande treinador, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, voltar à seleção brasileira no futuro, mas hoje ele não é. E ele não tem a confiança, ou pelo menos não tinha a confiança dos jogadores. A metodologia de trabalho do Ramon não agradava os jogadores da seleção brasileira. Muitas paragens em treinos, um treino mais posicional, sem muitas movimentações. E tudo aquilo que o Brasil tinha conquistado, e você pode ter as suas críticas ao técnico e o trabalho do técnico Tite, né, como o Brasil jogava, enfim, mas tudo aquilo que o Brasil tinha construído, e no fundo, é um grupo muito parecido de jogadores, parece que se perdeu. O Brasil contra Marrocos, contra Guiné e contra Senegal foi um verdadeiro deserto de ideias. Foi um deserto de ideias, especialmente no setor defensivo, né? Tomou 2 gols contra o Marrocos, tomou gol contra a Guiné, conseguiu tomar gol contra a Guiné e tomou 4 contra Senegal. Ou seja, 7 gols em 3 partidas. Aquela consistência defensiva do Brasil, que era tão importante para esse grupo de trabalho, já não existe mais. E a gente pode apontar muito mais defeitos do que erros. Então, a Confederação Brasileira de Futebol viu que não dava para ficar com o Ramon para seguir esse plano que eles queriam de esperar o Carlo Ancelotti. Até aí, tudo bem. E eu concordo que tinha que buscar um nome de peso. Mas eu não concordo que tinha que ser um treinador
empregado e ele continuar empregado no seu outro trabalho, e no caso não é qualquer trabalho, é ser técnico do Fluminense, que é uma camisa pesada do futebol brasileiro, que tem uma torcida apaixonada e que vai cobrar bastante. Não era trazer um treinador que continuasse a sua função lá e continuasse na CBF, até porque nem a seleção brasileira e nem o Fluminense merecem que um treinador divida suas atenções, ainda mais no futebol moderno, que as atenções precisam ser muito grandes em certos trabalhos para você ter sucesso. E a torcida do Fluminense espera isso nessa temporada. Pois bem, um outro ponto positivo, antes de entrar de vez nos negativos, é que os jogadores desse grupo de trabalho da seleção brasileira e os principais líderes, as principais lideranças, aprovavam já há muito tempo o técnico Fernando Diniz, o nome do técnico Fernando Diniz. Talvez não para ser interino, o que faria muito mais sentido, mas gostam do trabalho. É um treinador que tem uma metodologia que é muito elogiada pelos atletas, dá mais liberdade no campo, explora as características de cada um de uma forma mais natural. Tanto é que o início de trabalho do Diniz nos clubes costuma ser muito bom, porque ele consegue de uma forma muito rápida disseminar o que ele pensa de futebol e colocar isso em prática. Então esse é o ponto positivo também. Agora, se me falassem, olha, o Diniz vai ser contratado para ser o treinador da seleção principal e esquecesse essa história do Ancelotti, eu ia dar um voto de confiança. Ele vai ser o treinador principal, deixa o Fluminense e vai ser o treinador da seleção brasileira. Porque eu gosto muito das ideias do Diniz, gosto do trabalho, apesar de pensar que ele ainda não tem a casca o suficiente para treinar uma seleção brasileira, ou ele não ganhou nada muito expressivo para treinar uma seleção brasileira, mas apesar disso, é um treinador com boas ideias, uma boa consistência no que ele pensa de futebol e aplicando na prática. Então eu daria sim um voto de confiança e estaria elogiando esse momento da CBF. Mas trazer o Diniz como treinador ainda do Fluminense e interino para projetar o trabalho de Carlo Ancelotti é uma lambança. É arriscado para o Diniz, porque agora qualquer decisão dele dentro das convocações da seleção, ou qualquer resultado, tanto na seleção quanto no Fluminense, ele vai receber uma cobrança dobrada. Será que na próxima convocação da seleção ele vai priorizar convocar os jogadores que ele conhece do Fluminense? Porque seria até natural. Porque tem bons jogadores do Fluminense para vestir a camisa da seleção brasileira, o Nino, o André, enfim. Mas será que ele vai desfalcar os adversários? Vai ter gente pensando dessa forma. O torcedor do Fluminense vai pensar, os torcedores dos outros clubes vão pensar. Então é um choque muito grande, um conflito de interesses que não precisava fazer parte da carreira do Diniz nesse momento. Pensando como o Fernando Diniz, isso é um grande problema. Ele se colocou numa linha de tiro que ele vai ser muito mais criticado do que abençoado. Porque mesmo que ele vença os 6 jogos com a seleção brasileira e não consiga conquistar os resultados que quer no Fluminense, ele vai ser extremamente cobrado de algum lado. Então ele está num tiroteio, Ele se colocou numa posição muito complicada ao aceitar esse desafio. Lembrando, se fosse para ser treinador principal, ia ter o meu apoio, se isso vale de alguma coisa, porque a análise seria totalmente diferente do que essa que eu estou fazendo. Olhando para o Fluminense, é ruim, porque o Fluminense não está voando na temporada, O Fluminense começou muito bem, e um trabalho muito bem construído pelo próprio Fernando Diniz, campeão carioca e tal, mas nesse momento a torcida do Fluminense vê o time derrapando, perdendo alguns jogos que não poderia perder, perdendo alguns pontos que não poderia perder, e não sabe muito bem se o Fluminense vai ser tudo aquilo que prometia no início da temporada. E isso é um problema, porque a torcida do Fluminense espera que o seu treinador esteja 100% focado no seu projeto, com o Libertadores, com o Campeonato Brasileiro, enfim, com as competições que o Fluminense disputa. E isso é um problema. Olhando para o lado do torcedor da seleção brasileira, também é muito ruim você ter um treinador de um clube, que pode ser do seu rival, treinando a seleção, e ele vai ser julgado pelos resultados. No final das contas, o futebol é isso, e não por um trabalho implementado, que a gente nem sabe se vai ter continuidade com o Carlo Ancelotti. Olhando para o Carlo Ancelotti, a confirmação ontem do presidente da CBF que ele está acertado para o ano que vem coloca pressão no trabalho do Ancelotti no Real Madrid. Se a gente olhar hoje a imprensa internacional, a imprensa espanhola, todo mundo vendo isso com muita estranheza. Porque se o Real Madrid perde 3 jogos consecutivos lá na Espanha, como é que vai ser a pressão e a vida do Ancelotti? A torcida do Real Madrid é exigente.
a imprensa espanhola bate e bate às vezes muito mais forte que a imprensa brasileira. Então, assim, também é uma pressão a mais, né, nas costas de Carlo Ancelotti, porque agora, como é que ele não vai poder chegar na coletiva e negar que está acordado com o presidente da CBF, se o próprio foi e falou. E será que está assinado alguma coisa? Tudo isso também faz parte daquelas pontas soltas que eu falei. E tem um fator que me incomoda mais do que isso, além do planejamento, né, porque a gente não sabe se vai ter uma comunicação entre Fernando Diniz e Carlo Ancelotti, isso não ficou claro, se os dois vão alinhar a convocação, se o Ancelotti vai participar de alguma convocação, ou vai ser só o Diniz, se vão ter relatórios diários ou mensais ou semanais para enviar para um comunicando com o outro, isso a gente não sabe. Mas tem um porém que é a bola mesmo, né? É questão de estilo de jogo. Vamos lá, se você quer fazer um macarrão, você não compra arroz, né? Porque não vai dar para fazer o macarrão. Eu acho muito diferente o estilo de jogo do Diniz com o estilo de jogo do Ancelotti. Nas equipes do Ancelotti, ele prioriza muito mais um jogo vertical, uma estrutura muito forte defensiva, né? Com muita briga no meio campo, com transições ofensivas rápidas, com bola média e longa para acionar os alas. É assim que jogava o Real Madrid. Solidez defensiva, solidez em termos de bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, né? E pouco ele explorava uma saída de bola construída, né, num jogo de construção, assim como o Diniz gosta de fazer. O Diniz, ele não faz apenas um jogo posicional, porque os jogadores acabam trocando muitas vezes de posição, mas ele faz sim uma anarquia tática que prioriza a posse de bola, né, a construção do jogo em posse, né, ter mais a bola que o adversário. O Ancelotti não. O Ancelotti é muito mais parecido, na minha visão, e aí vocês podem discordar de mim, obviamente, com o Tite, do que com o próprio Diniz, né? Então, assim, o Diniz vai implementar um trabalho, uma filosofia, e depois, se tudo der certo, se o Brasil ganhar todos os jogos, ganhar do Uruguai, ganhar da Argentina, ganhar tudo aí que tem para disputar, chega na Copa América e vê o Ancelotti pensando totalmente diferente em termos de futebol. E aí se perde e vão querer que o Diniz continue. A torcida brasileira vai falar, pô, mas por que trocou o cara que estava dando certo? Então, assim, há uma salada de ideias tão grande que é muito difícil ver isso dando certo. Se o Diniz ganhar tudo, vão pedir para que ele continue. Será que ele vai continuar como auxiliar do Ancelotti? Nada fica muito claro nessa conversa toda, mas não me surpreende, como eu disse, porque a Confederação Brasileira de Futebol, ultimamente, tem sido uma bagunça e uma desorganização muito grande a todos os níveis. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque eu quero ver agora a primeira coletiva do Ancelotti, a primeira entrevista do Ancelotti. Eu quero ver também como é que desenrola a temporada do Fluminense, porque pode ser que a cobrança no Diniz se torne insustentável, tendo em vista que o Fluminense não está voando na temporada. E tudo isso vai fazer parte aí de uma grande novela que será a seleção brasileira nos próximos tempos. Quando a gente pensa que as coisas teriam que se encaminhar para a gente já pensar com mais tranquilidade num próximo ciclo, teremos um furacão de emoções. Voltamos na sexta-feira com Gelada com Queçada, tá? Lembrando que caixinha de perguntas no Instagram nessa quinta-feira e aí vocês matem todas as dúvidas. Um beijo para todo mundo e boa semana.